Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos aqui numa madrugada, são 3h53 da manhã e nós estamos aqui para mais um capítulo do Eventos Finais. Para quem não sabe, eu tenho o hábito de acordar às madrugadas há muitos anos e sempre peço a Deus para que faça isso, me desperte, para a gente ter momentos juntos. E eu estava falando para Deus que eu gostaria de acordar esta madrugada para a gente conseguir terminar o livro Eventos Finais antes do final do ano. E Ele, com a sua bondade e lealdade, me chamou e eu estou aqui e gostaria de dizer para você. Se você não me conhece, meu nome é Patrícia Mendes. Você pode ir no meu Instagram, patricia.mendes7. Se você for mulher, onde quer que você esteja, você pode participar do Confraria das Garotas. É uma comunidade de mulheres cristãs e você consegue entrar no nosso grupo gratuito ali no link do Instagram. A gente te espera, não importa onde você esteja. Todos os dias, de madrugada, de manhãzinha, eu deixo uma mensagem ali para você. E se você tiver interesse, sendo homem ou mulher, de participar da nossa classe de estudo bíblico, que será online, também gratuita, todas as segundas-feiras, das 8 às 9h30, a partir de março de 2025, não hesite em entrar ali no Instagram, me chamar no direct e dizer: eu quero participar da Sala Raízes. Como é que eu faço para participar? E eu mando o link para vocês, tá? Todas estas ações são gratuitas de verdade, tá? Não existe venda de livro depois, não existe nada. É um trabalho missionário que eu faço já há bastante tempo, juntamente com Segunda Chance, e que temos ali ações presenciais e temos ações online. E pra gente vai ser um prazer ter você com a gente. Eu amo conhecer as pessoas que passam aqui pelo podcast, aqui pelo Spotify, porque é um público totalmente diferente dos outros públicos que eu conheço. Mas vai ser um prazer conhecer você, porque eu sei que esse podcast ele vai para muitos lugares do mundo. E eu fico muito feliz quando eu vejo aqui todas as estatísticas, todos os lugares por onde ele passa, e eu agradeço muito a Deus. E este livro tem sido um desafio, eu digo para vocês, mas pela graça de Deus nós vamos chegar ao final dele e eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas por ele. Bom, o livro Eventos Finais é um livro que pertence à CPB, é a Casa Publicadora Brasileira. Ele é um livro que tem físico, né? Você pode comprar ali na CPB. Todos os direitos daquilo que estamos fazendo aqui pertencem à CPB. E qual é o desejo da gente fazer a gravação desse livro? É a gente conseguir atingir mais pessoas, porque existem pessoas que só gostam dos streams de música, gostam de Spotify, Deezer e outros, e às vezes não entram no YouTube, não têm paciência, estão sempre com fone de ouvido. É muito mais fácil por aqui. E este livro, especialmente este livro, ele é exclusivo aqui para o Spotify, de mim para vocês, tá bom? Hoje nós vamos para o capítulo 16. Se acomode aí onde quer que você esteja, se você estiver dirigindo, tá num caminhão, na estrada, tá tomando banho, tá lavando uma louça, tá fazendo alguma coisa, tá no escritório, tá com fone, eu não sei. Mas eu vou aproveitar para fazer uma oração por você. Deus, nesta madrugada, que é madrugada para mim, mas pode não ser para as pessoas que estão ouvindo. Elas podem estar ouvindo em qualquer outro momento, talvez até na madrugada. Eu peço que o Senhor as abrace neste momento, que o Espírito de Deus possa cobri-las com seu amor, com seu carinho. Se tem alguém aqui que está ouvindo, que possa estar se sentindo de alguma forma aflito, com medo, com alguma situação que para essa pessoa possa parecer neste momento insolúvel, abrace, Pai, essas pessoas e mostre a elas que o Senhor as ama e que o Senhor tem planos e que com o Senhor
Não existe problemas insolúveis, não existe impossíveis. O Senhor pode todas as coisas. E o desejo do nosso coração só precisa estar na sua presença. Toque cada vida, Pai. Toque cada coração. Nos una em amor. Cuida da gente. Fala com a gente através agora da Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O fim do tempo da graça, capítulo 16. Deus não revelou o tempo em que esta mensagem será concluída ou quando terá o fim do tempo da graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Deus Todo-Poderoso. Ellen White fala que por algum tempo chegou cartas a ela perguntando se ela teria qualquer esclarecimento especial quanto ao tempo do fim da graça. E ela sempre respondeu que ela só tinha uma mensagem a dar, que agora é tempo de trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. O Senhor mostrou claramente a ela que a imagem da besta formar-se-á antes que termine o tempo da graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Afinal, o que é a imagem da besta e como ela será formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos e é uma imagem a primeira besta. É também chamada imagem da besta, portanto, para sabermos o que é imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus, e para que pudesse governar a consciência do povo, procurou apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Quando a gente fala a imagem da besta, é porque representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Será que a gente não está vendo isso acontecer? Vocês viram essa semana que saiu uma notícia muito importante? Que as igrejas protestantes estavam lutando para que os mandamentos estivessem sendo acolhidos pelas escolas e pelas instituições neste governo que vai iniciar agora? Pensem nisso. Às vezes nós temos pequenos indícios que nós precisamos ficar atentos. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra nação e o mundo inteiro em confusão. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu-se a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então eu vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar um incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante, mas enquanto nação se esteja levantando contra nação e reino contra reino,
não se desencadeou ainda um conflito geral. Ainda os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra estão sendo retidos até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo afinal virá repentinamente sobre todos, e os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará repentina e inesperadamente, numa ocasião em que menos o esperarmos. Mas podemos ter hoje um registro limpo no céu e saber que Deus nos aceita. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Isso está em Daniel 5:27. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. O zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá a semelhança do zelo para com Deus. O trigo e o joio deverão crescer ambos juntos até a ceifa. No desempenho de seus deveres cotidianos, os justos hão de estar até o fim em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas para que o contraste salte aos olhos de todos. Cristo declarou que quando ele vier, alguns de seu povo expectantes estarão empenhados em transações comerciais. Alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e colhendo, e outros ainda moendo no moinho. O ceticismo e o que é chamado de ciência têm em grande medida minado a fé do mundo cristão em suas Bíblias. Erros e fábulas são aceitos de bom grado para que eles possam seguir o caminho da condescendência pessoal e não ficar alarmados, pois não procuram preservar o conhecimento de Deus. Dizem, o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso, mas em meio à sua descrença e iníquo prazer, será ouvida a voz do arcanjo e a trombeta de Deus.
Quando tudo em nosso mundo for buliçosa atividade imersa em egoísta ambição de lucro, Jesus virá como um ladrão. Quando o professo povo de Deus se estiver unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo e com eles gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar luxo da igreja, quando os sinos para casamentos estiverem a tocar e todos olharem para o futuro esperando muitos e muitos anos de prosperidade temporal, subitamente então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Quando Ló advertiu os membros de sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender às suas palavras, mas o consideraram um entusiasta fanático. A destruição que ocorreu encontrou os desprevenidos. Assim será quando Cristo vier. Agricultores, negociantes, advogados, comerciantes estarão inteiramente absortos nos negócios. E o dia do Senhor virá sobre eles como um laço. Quando pastores, agricultores, negociantes, advogados, grandes e pretensos bons homens exclamarem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Lucas relata as palavras de Cristo de que o dia de Deus vem como um laço, a figura de um animal andando na selva em busca da presa, e eis que, de repente, ele é apanhado na disfarçada armadilha do caçador. Quando os homens estão despreocupados, elevados nas diversões, absortos em comprar e vender, o ladrão se aproxima com passos furtivos. Assim será na vinda do Filho de Deus. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhe sobrevirá e não escaparão. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios, correndo a vida de sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança. Então, como o ladrão à meia-noite rouba na casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios e de nenhum modo escaparão. No tempo de angústia, Satanás instiga os ímpios e eles cercam o povo de Deus para destruí-los. Mas ele não sabe que foi escrito perdão ao lado de seus nomes nos livros do céu. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Ele vê que santos anjos os estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados, mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a palavra de Deus proferida por seus servos, terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim do tempo pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então os que desprezaram a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Isso está em Amós 8:12. Há na terra uma fome de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Os ministros de Deus terão realizado seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo iníquo,
foi dado sua última e solene advertência. Oh, então, quão depressa casas, terras e dólares que foram ambiciosamente acumulados e acalentados e firmemente agarrados seriam dados em troca de alguma consolação pelos que professam a verdade, mas não viveram de acordo com ela, para que fosse explicado o caminho da salvação, ou para ouvir uma palavra de esperança ou uma oração ou exortação de seus pastores. Mas não, eles continuarão sentindo fome e sede inutilmente. Sua sede nunca será mitigada. Eles não poderão obter nenhuma consolação. Os seus casos estão decididos e resolvidos para sempre. É um tempo terrível e espantoso. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, quão invejável para os ímpios será a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo, o pavilhão em que o Senhor esconde todos os que o têm amado e obedecido aos seus mandamentos. Em tal tempo como esse, a condição do justo será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa de seus pecados. Mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça, não serão mais oferecidas orações em seu favor. O Senhor, Ele vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso dos que não o têm. Então se cumprirão as palavras de Cristo. Estando duas pessoas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Os justos e os ímpios devem estar associados no trabalho da vida. Mas o Senhor lê o caráter. Ele discerne quem são os filhos obedientes, que respeitam e amam aos seus mandamentos. Solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento e palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, isso havemos de permanecer por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. Esta é a nossa única e última oportunidade para formar caracteres que nos habilitem para o futuro lar que o Senhor preparou para todos os que obedecem aos seus mandamentos. Não haverá um tempo de graça depois da vinda do Senhor. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos. Antes que Cristo venha, a situação será semelhante à que existiu antes do dilúvio. E depois que o Salvador aparecer nas nuvens do céu, ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos terão feito suas decisões. Todos serão examinados e julgados de acordo com a luz que tiveram. Os que se desviam da verdade para as fábulas não podem esperar uma segunda oportunidade. Não haverá um milênio temporal. Se depois que o Espírito Santo trouxe convicção aos seus corações, resistirem à verdade e usarem sua influência para impedir que outros o recebam, eles nunca se convencerão. Não buscaram a transformação do caráter no tempo da graça que lhes foi concedido, e Cristo não lhes dará a oportunidade de passarem outra vez pela mesma situação. A decisão será definitiva. Que capítulo impressionante! O que eu quero dizer para você, nossas decisões precisam ser tomadas agora, hoje. Essa questão da mudança do nosso caráter, de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, já passou do tempo. Independente
Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da Bíblia, da palavra de Deus. Ellen White, o que ela faz? Ela só mastiga para a gente o que a palavra de Deus fala. Se você pegar Apocalipse, você lê lentamente, pedindo a sabedoria de Deus, eu já falei isso um monte de vezes aqui. Tem gente que fala, ai Patrícia, eu tenho medo de ler Apocalipse, eu tenho medo. Apocalipse é o evangelho das boas novas. Você não tem que ter medo, você tem que ler. Tem muita palavra de conforto. É o próprio Jesus falando ali com João. É uma coisa impressionante. E você vê que Ellen White, ela mastiga pra gente o que está escrito ali, para que a gente possa ter uma visão mais clara, mais nítida e tomar decisões acertadas. É isso que eu desejo para você. De que lado que você quer estar? A Bíblia, a palavra de Deus, tudo isso é muito racional, não tem nada de emocional. Deus quer que as nossas decisões sejam decisões racionais, para que a gente possa estar do lado certo. Porque é como disse nesse capítulo, a repentina destruição virá. Nós vamos estar fazendo as mesmas coisas de todos os dias, achando que teremos tempo para muita coisa. E de repente, as trombetas vão tocar, os céus vão se abrir, Jesus vai aparecer e nós estaremos selados para sempre, ou para estarmos com Cristo eternamente, ou para estarmos do lado errado para a morte eterna. Qual é o lado que você vai escolher? Pensa nisso, que Deus possa te abençoar e que você faça boas escolhas. Até o próximo capítulo.